Bom, então começando aqui. Eu tinha deixado a aula a semana passada vaga para vocês olharem o material, né, mais ou menos entenderem um pouquinho essa discussão que a gente coloca entre simetrias, representações e campos, né? Então, as simetrias, elas estão associadas, né, a transformações, né? Estão associadas a transformações, que, claro, transformações que têm algum caráter, algum critério de invariância. Então, transformações que, por sua vez, essas transformações estão ligadas a algum tipo de invariância. Pode ser, por exemplo, uma invariância, que elas estão ligadas à invariância e à covariância. Então, o que a gente tem é algum critério para alguma invariância, alguma grandeza física. Pode ser uma ação, pode ser um Lagrangiano, pode ser uma densidade de energia. Alguma grandeza física é invariante sobre um conjunto de transformações. E, se essa grandeza é invariante, as grandezas que compõem essa grandeza invariante são grandezas covariantes. Covariantes que têm uma lei de transformação bem definida. Elas não são necessariamente invariantes, mas são covariantes. Elas se transformam, mas se transformam de uma tal maneira fixada, de tal forma que alguma grandeza fique invariante. Então, eu só estou dando a ideia geral para a gente operacionalizar. Então, a simetria está ligada a isso. Então, a gente pode ter simetrias no espaço-tempo, a gente pode ter transformações espaço-temporais, transformações, por exemplo, de coordenadas, né? Ou transformações espaço-temporais, como a gente pode ter transformações também em algum espaço interno. A gente pode ter, por exemplo, um multiplete, um conjunto de objetos que se transformam entre si por alguma simetria, que não é necessariamente ligada a uma transformação tipo Lorentz, por exemplo, ou tipo Galileu. Então, a gente tem esses tipos de transformações. E aí, temos uma invariância e os campos, em geral, nós associamos os campos, essas simetrias, elas estão associadas a grupos, né? E essas simetrias são representadas, em geral, por grupos contínuos, tipo rotação, translação, dilatação, transformação conforme, ou então uma transformação de SON, de SON. Então, as simetrias estão associadas a grupos, né? Em geral contínuos, não necessariamente. Eu posso ter simetrias discretas, simetria de conjugação de carga, simetria de paridade, simetria de reversão temporal. Essas são simetrias discretas, elas não são ligadas continuamente à identidade. E esses grupos aqui têm as suas representações. As representações, elas estão ligadas, na verdade, ao grupo. São espaços de representação dos grupos que denotam essas simetrias. E os campos, eles estão ligados a essas representações. Então, os campos, eles, na verdade, são representações, uma forma de... Eles constituem um espaço de representação de alguma simetria. E é nesse sentido, então, que os campos são grandezas covariantes. Então, os campos estão ligados à covariância. Porque eles têm leis de transformação bem definidas, caracterizadas, né, pelas representações nas quais eles são colocados. Vamos dar exemplos assim, né? Então, por exemplo, só para termos uma ideia. Pois não? A questão de um campo, vamos dizer, eu tenho um campo, vamos dizer, seja elétrico ou outro, se eu tenho um campo que ele é simplesmente covariante, não invariante. Não invariante, tá? Eu posso dizer que ele é físico? Sim. Mas digamos, ele é mensurável? Sim. Então, o campo elétrico, ele é covariante segundo o grupo de rotações. O campo magnético,
é covariante segundo o grupo de rotações. Ou, a gente pode dizer também, isso do ponto de vista galileano. De um ponto de vista relativístico, o campo elétrico e magnético juntos formam um objeto covariante, como a gente vai ver. E eles são objetos mensuráveis. Às vezes, né, você tem objetos que são covariantes, mas que não são grandezas físicas mensuráveis diretamente. Mas elas podem compor grandezas físicas que são mensuráveis diretamente. Então, uma grandeza, essa história de uma grandeza para ser mensurável, isso. tem que ser invariante? Não necessariamente. Não é necessário. Não necessariamente. Por exemplo, vamos dizer assim, se a gente pegar, por exemplo, vamos pensar, o grupo de simetria interna, espaço-tempo é fácil, vocês já estão acostumados, o campo elétrico, o campo magnético, por exemplo, velocidade, aceleração, esses objetos são objetos covariantes. O que é a velocidade? A velocidade é um vetor do grupo SO3. A aceleração é um vetor do grupo SO3. O tensor de energia-momento é um tensor do grupo SO3. Então, essas grandezas são grandezas covariantes. Agora, você pode ter grandezas que não são invariantes, mas que são mensuradas fisicamente. Por exemplo, na relatividade especial, a energia não é um invariante. A energia é a componente temporal de um quadrivetor. Quando você faz uma transformação de Lorentz, a energia se transforma, né? A gente tem lá nas transformações de Lorentz, né? Gama T' igual a gama T, né? Menos V, botar menos beta X, né? Vou pegar a transformação de Lorentz padrão, X' igual a gama X menos beta CT. Beta é a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre Y' igual a Y. Z' igual a Z. Se, por exemplo, a gente pegar o potencial vetor eletromagnético, né, quando a gente pega, então, o potencial elétrico e o potencial vetor magnético, do ponto de vista da relatividade, né, esses objetos colocam o potencial vetor sobre C, o potencial escalar sobre C e o potencial vetor, eles se transformam entre si. Então, o que a gente tem aqui é, por exemplo, né, fininha igual a gama e menos beta X. Né? A componente X do potencial vetor se transforma. Se eu fizer aquele boost convencional ao longo do eixo do X, né? Então, o que a gente está observando? Aí, isso aqui é tempo e espaço. A gente vai para a energia e para o momento, né? Se a gente pegar agora na relatividade a energia, né? É sobre C e o momento, de novo, a energia não é um invariante relativístico, ela é invariante segundo Galileu, mas não segundo a relatividade. Então a gente mede o momento e mede a energia. A energia não é um invariante relativístico, ela muda de acordo com o sistema de referência, mas ela é uma grandeza mensurável em cada sistema de referência. Ela é uma grandeza covariante. Por que ela é covariante? Porque ela se transforma com o momento de uma forma bem definida. Como aqui também, os potenciais são grandezas covariantes. Na física newtoniana, na física galileana, esse potencial, gradiente de φ, dá o campo elétrico, esse φ é um escalar. Então ele é invariante SO3, mas ele não é um invariante de Lorentz. A mesma coisa acontece com o tempo. Então, grandezas, não necessariamente para ser uma grandeza fisicamente mensurável, ela precisa ser invariante. Isso acontece muito em teoria de gauge, aí sim. Em teoria de calibre, geralmente você coloca como observáveis, como grandezas que você vai medir, aquelas grandezas que são invariantes. Mas aqui não. A gente tem esses exemplos comuns que a gente já Mas conhece. aí também não abre uma janela, por exemplo, para você ter teoria de gauge, entidades que são covariantes Sim. e serem mensuráveis. Sim, também, teoria de gauge também. A gente tem grandezas que são covariantes, mas que também são mensuráveis. Não precisa necessariamente ser invariante para ser mensurável.
Isso é uma janela que eu acho assim, muito importante, porque eu leio assim, livros que eu leio, assim, Sei. grossos, assim, e ele diz que toda entidade tem um refrão comum, Sei. que toda entidade física tem que ser invariante. Certo? Não necessariamente. Isso é... Dá uma olhadinha aqui nesses grupos aqui, espaços temporais, que a gente vai precisar usar alguns deles ao longo aqui das nossas discussões. Então, o primeiro contato que a gente tem com as invariâncias temporais são, por exemplo, as transformações de translação. Então, vamos dizer assim, a gente está usando a notação então, do espaço de Minkowski. A gente está trabalhando no espaço de Minkowski, né? A gente tem as coordenadas aqui, coordenada temporal e as coordenadas espaciais, né? Associadas a esse vetor contravariante aqui. Nós estamos usando a nossa métrica. Tá, menos, parte temporal mais, vamos adotar essa métrica aqui. Então, por exemplo, a primeira transformação que a gente pode estudar é a transformação sobre translações espaço-temporais. Eu vou fazer uma transformação que, quer dizer, isso é uma mudança do sistema de referência como, né? Fazendo essa transformação aqui. Estamos mudando simplesmente, né? Não estamos falando de referenciais em movimento, estamos simplesmente deslocando a origem do sistema de coordenadas. Né? Então, é como se a gente tivesse feito isso aqui e trazido. Eu tenho dois observadores. Esse observador aqui, vamos dizer, com coordenadas y, x, e esse aqui com coordenadas y, x. Então, essa é uma transformação contínua. Esse epsilon aqui pode ser qualquer, eu posso fazer qualquer deslocamento. Como os campos, né, reagem a esse tipo de transformação. Então, só para lembrar, nós vamos estar trabalhando com que categorias de campos, né? Vamos estar trabalhando com os chamados campos, né? Em geral, classifica os campos de acordo com as propriedades de covariância dele. Campos escalares, campos vetoriais, campos pseudo-vetoriais, campos espinoriais. Depois nós temos os campos tensoriais. E temos os campos espinor-tensoriais. Então essas são as categorias de campos escalares, né? A gente não tem nenhuma noção de direção, não tem nenhum índice de espaço-tempo. Os campos vetoriais são referidos aos sistemas de eixos, pseudo-vetoriais também, que distinguem um por outro, como nós vamos ver, são as transformações de paridade, campos espinoriais, tensoriais e espinor-tensoriais em geral. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu apagar isso aqui, só para fixar a notação da gente. Então vamos colocar de dois pontos de vista, né? Eu posso trabalhar com todos esses campos aqui, tanto de um ponto de vista não relativístico quanto relativístico. Esses campos aqui, eles podem ser campos clássicos. Estou colocando clássicos em oposição a quiser dizer que não é quantizado. São campos clássicos, vamos dizer, não relativísticos, ou eles podem ser campos clássicos relativísticos. Vai depender da descrição que a gente quer fazer, do tipo de sistema que a gente está estudando. Sistemas, por exemplo, galileanos ou sistemas relativistas. Vamos só pegar o caso galileano, depois a gente voltar lá. Então, vamos dizer assim, sistemas galileanos, não relativistas. Então, nesses sistemas aqui, o tempo não é tocado. O tempo tem um caráter absoluto, né? O tempo, então, não se transforma. Mas
mas a gente pode ter as transformações, né, tipo rotações. Então, a gente pode fazer rotações. Se eu tiver um espaço-tempo bidimensional, eu vou ter rotações do grupo SO2. Se eu tiver um espaço-tempo tridimensional, vamos ter rotações SO3. Se nós tivermos 4 coordenadas espaciais, a gente vai estar com um grupo temporal espacial SO4. Então a gente vai poder falar de campos, né, que são covariantes segundo SO2, segundo SO3 ou segundo SO4. Então a gente vai ter nessas categorias assim, de grupos espaciais, a gente vai ter campos de todas aquelas qualidades. Né? O que é um campo vetorial de SO2? O que é um campo espinorial de SO2? O que é um campo tensorial de SO2? É a mesma coisa para SO3 e para SO4. Só para a gente fixar as ideias aqui, vamos pegar o caso do SO3, que é o caso mais comum. O caso do SO2 é mais simples, está nos cursos aí, nas aulas de outros cursos que a gente tem, e SO4 também. Vamos pegar o caso do SO3. Então, o que a gente faz no grupo SO3? Qual é a transformação que a gente faz? A transformação que a gente faz é uma transformação de rotação. Vamos dizer, a gente considera o vetor de posição como sendo um vetor coluna, vamos dizer assim, x1, x2, x3. E aí a gente faz uma transformação de rotação, que está dizendo que x', aí aqui nós temos uma matriz de rotação, e aqui nós temos o vetor x. Essa matriz de rotação aqui é a matriz SO3. Quais são as características? O que esse grupo faz? O que ele deixa invariante? O que a rotação deixa invariante? A rotação deixa invariante o produto escalar de dois vetores. Né? Quando a gente faz o produto escalar de dois vetores, a gente, na verdade, está pensando nisso. A gente está colocando dessa forma, né? O x transposto y. É como se fosse x1, y1, mais x2, y2, x3, y3. É isso que é o nosso produto escalar. E aí a gente vai fazer transformações, tanto em x quanto em y, né? Com essa característica aqui. Isso aqui vai em x' escalar y', que vai ser x' transposto y', de forma matricial, vamos colocar assim. E aí as transformações são essas aqui, quer dizer, x' transposto é x transposto r transposto, y' é ry. Então, se essa matriz é SO3, ela é uma matriz 3x3 ortogonal. Então, isso aqui me dá identidade. Então, isso aqui no final de tudo é o próprio x. O produto escalar é invariante. Se o produto escalar é invariante, significa que os módulos dos vetores são invariantes e os ângulos entre os vetores são invariantes. A geometria, né, euclidiana fica invariante. Bom, então essa matriz aqui tem essas características. Ela tem essa propriedade aqui. Ela é ortogonal e ela tem determinante 1. Ele sabe que essa matriz aqui, por satisfazer essa condição aqui implica automaticamente que o determinante de R é mais ou menos 1. Que o determinante do transposto é o determinante da própria matriz. Então, o determinante de R ao quadrado igual a 1. Então, o determinante da matriz R pode ser mais ou menos 1. Só que uma matriz que tem determinante menos 1, ela não pode ser conectada infinitesimalmente à identidade. Nós sabemos que toda matriz que tem determinante 1, ela pode ser escrita como exponencial de uma matriz que tem traço zero. O teorema geral da análise matricial. Toda matriz com determinante 1 pode ser escrita como sendo exponencial de uma matriz com determinante com traço zero. O que é determinante aqui é traço aqui. Então a gente, como essa matriz aqui, como isso aqui é uma transformação contínua a partir da identidade, né? Isso aqui é a identidade, mais ômega 2 sobre 2 e assim vai. Né? A série exponencial, então essa transformação ela é uma deformação da identidade. Então, a gente vai trabalhar, isso aqui caracteriza as matrizes SO3, essas duas categorias aqui. Só apagar um instantinho só. Então, vamos trabalhar com essa parametrização. Uma matriz de SO3 ela é exponencial de matrizes de traço zero.
Daí, em geral, a gente pode colocar, se quiser aqui, vou colocar assim, não nada muda se a gente colocar, se quiser colocar aqui. Bom, vamos deixar assim, fazer assim. Vamos olhar. Mas não, Nós sabemos que você escolheu obrigatoriamente mais um determinante. Determinante mais o quê? Menos um vai dar um problema. Porque menos um, ela não pode ser conectada diretamente com a identidade. Quer dizer, se você imaginar que uma matriz, que provém, como possa ser escrita como sendo uma pequena deformação a partir da identidade, o determinante de 1 mais epsilon é 1 mais traço de epsilon. Então, toda matriz que tem determinante 1 pode sempre ser obtida como transformação infinitesimal a partir da identidade, o que não acontece com a matriz que tem determinante menos 1. Então, como a gente está pensando em transformações contínuas, eu posso fazer uma transformação tão pequena quanto eu queira, deixando, quer dizer, a partir da identidade, então nós vamos sempre fixar transformações com determinante 1, para poder falar de transformações contínuas. Se não, claro, existe transformação com determinante menos 1, claro. Se eu fizer uma transformação de paridade, x' menos x, y' menos y, z' menos z. Fizer a transformação de paridade, ela transforma um sistema de eixos orientado pela regra da mão direita um sistema de eixos orientado pela regra da mão esquerda. Então é uma transformação, mas tem determinante menos 1. E essa transformação aqui é uma transformação discreta, ela é x que vai em menos x. Você não consegue chegar de x a menos x através da identidade. O que não é verdade, por exemplo, em 2 dimensões. Se você tiver num sistema de 2 dimensões espaciais, não sei se você esteja nesse sistema de yx, aí você vai fazer uma transformação de paridade. Você vai passar para um sistema de eixo que vai ser, vou colocar assim, menos x, menos y. Então você vai fazer essa transformação. X' é igual a menos x, y' é igual a menos y. Só que essa transformação, se você escrever assim, ó, x', y', isso aqui é menos 1, 0, 0, menos 1, xy. Então essa transformação tem determinante 1. Então aparentemente ela é uma paridade, que muda os eixos, mas ela tem determinante 1. E aí você vê que na verdade isso não é uma transformação de paridade. Por quê? Toda transformação no plano, né, uma transformação de rotação no plano, ela pode sempre ser escrita dessa forma. X', y', se fizer uma rotação, passar desse sistema de eixos aqui para esse sistema de eixos aqui, fazendo uma rotação de um ângulo alfa no sentido trigonométrico, a matriz que faz a transformação desse sistema XY para esse sistema x', y', é essa matriz aqui, cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa, x', y. Então, isso é uma rotação qualquer no plano bidimensional. Se eu fizer alfa igual a π, o seno é 0 e o cosseno é menos 1. Então dá essa matriz aqui. Então aquilo que eu pensei que pudesse ser uma paridade em 2 dimensões é na verdade uma rotação de π. Então não existe paridade no limite. Existe, você pode definir, você tem que definir, mas o que, boa pergunta, o que é a paridade então em 2 dimensões? Você tem que produzir uma transformação que tenha determinante menos 1. Então você pode produzir 2 tipos, você tem 2 escolhas. Você pode tomar x' igual a menos x, y' igual a y, ou você pode manter o x e refletir por isso. É isso que é a paridade em 2 dimensões. Isso tem determinante menos 1. Então isso significa o seguinte, se você fizer ó, xy dá z, mas agora se você fizer, isso aqui é menos x, né? Porque o x' vai estar aqui, porque o y' vai estar aqui. Então se você agora fizer x', y', você vai ter x', y', vai dar z também, mas pela regra da mão esquerda. Então você mudou a quiralidade do teu sistema. O sistema que é orientado à direita passou a ser orientado à esquerda. Por isso que isso é uma paridade. Então, quando a gente estuda lá em matéria condensada, esses novos materiais, teoria de Chern-Simons, supercondutor, efeito quântico, estuda isolantes, aí, esses isolantes de Chern, a gente vai estar falando de transformações de paridade em 2 dimensões. Então, eu vou ter que seguir esse padrão. Ou isso, você fixa 1. Então, isso é a paridade em 2 dimensões. Isso tem determinante menos 1, então isso jamais vai ser uma rotação. Agora, em 3 dimensões,
você roda os três, porque aí simultaneamente rodando e refletindo os três, você tem determinante menos 1. E aí, de fato, se você fizer x, y, z, quer dizer, x, y da z, zx da y, yz da x. Está tudo orientado pela regra da mão direita. Se você agora fizer menos x vezes menos y, menos x vezes menos y dá z, não dá menos z. Então, se você pegar menos x, que está para cá, e menos y, que está para cá, orientar pela regra da mão esquerda, você vai ter z. Então, vai ter menos z. Você vai ter o menos x para cá, o menos y para cá. Então, esse sistema menos x, menos y, menos z é orientado pela mão esquerda. O sistema x, y, z é orientado pela mão direita. Já em duas dimensões, não. Basta refletir uma. Esse sistema aqui já é orientado pela regra da mão esquerda. X', y', vai estar dando z. Certo? Então, essa aqui é a diferença. Então, por exemplo, quem já ouviu falar dos supercondutores topológicos, e aí a gente vai passar por um espaço de dimensão tempo 1, 4 dimensões espaciais, quer dizer, eu estou num espaço de 5 dimensões, T, 5 coordenadas, vamos dizer, x, y, z e w. Então, o meu setor espacial é quadridimensional. De novo, se eu fizer se eu fizer uma transformação de paridade, rodando todo mundo, refletindo x menos x, y menos y, z menos z, w menos w, vai dar determinante 1 também. Então, a transformação de paridade que a gente adota aqui é a transformação das três dimensões. A gente reflete os três eixos espaciais que nós conhecemos e deixamos o quarto eixo intocável. Essa transformação aqui é discreta e tem determinante menos 1. Então, isso é uma paridade de 4 dimensões espaciais. Tá? Deixa eu te fazer essa pergunta, mas todas as combinações possíveis você pode formar para fazer paridades são equivalentes? São equivalentes. Você fixando uma, aí você vai fixar todas as transformações de acordo com isso. Mas elas são, acho que pensei nisso agora, elas são a mesma coisa conectadas por uma rotação? Não. Então, você não consegue conectá-las entre si porque elas são transformações discretas. Você não pode passar de uma para a outra através de uma rotação, que é uma transformação discreta, contínua. Sim, mas se você inverte um eixo, você tem 4. Com 4 eu não consigo imaginar. Então, imagina em duas. Se você tem dois eixos, inverte um só. aí você inverte um só, você tem geometricamente uma coisa diferente que inverter o outro. Então você pode conectar uma com a outra a partir de uma rotação. Você diz, se eu pegar esse, se eu te entendi corretamente, você está dizendo, imagina que eu tenha esse sistema de coordenadas aqui, y e x. E aí agora eu faço uma transformação de paridade em duas dimensões. Então aqui vai ser o meu x', que é menos x, e aqui vai ser o meu y', que é menos y. Está dizendo que se eu posso passar daqui para cá por uma rotação, é isso? Não, você pode fazer de novo, ao invés de inverter o x, inverter o y. Agora vamos inverter o y. Então eu vou ter agora esse sistema aqui. O nosso x' está aqui. E o nosso y' está aqui, né? É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. A pergunta é se eles são sempre conectados por uma Esses rotação. dois aqui. Olha, os dois que são possíveis transformações de paridade, né? Então vamos ver, porque nesse caso aqui, ó, esse aqui, se você quiser, você está mantendo esse aqui com esse aqui. Você trocou o x e você trocou o y. Então esses dois aqui você vai poder conectar por uma rotação de um ângulo π. Porque x' aqui e esse x' aqui é uma rotação de π. Quando você roda isso aqui de π, você também roda esse aqui de π. Então esses dois aqui são conectados por uma rotação de um ângulo π. Aí a pergunta é se as duas dimensões é mais fácil ver, mas, por exemplo, isso é geral para outras dimensões? Não sei, aí eu não sei, tem que ver. Se eles são sempre, se eles são equivalentes, sim. É por isso que você pode fazer. Você pode definir a tua paridade desse modo. E eu posso definir a paridade desse modo. Vamos estar fazendo físicas equivalentes sobre transformações de paridade. Eu acredito que sim, se você vai para 4 dimensões e você roda um dos eixos, aí o que vai sobrar para você são 3 eixos refletidos, né? E aí se você olhar o grupo SO3, olhar os 3 ângulos de Euler, certamente isso é possível. Você vai poder conectar as diferentes formas de transformação de paridade por algum tipo de transformação contínua. E é isso que te garante a equivalência. Porque senão, se eu definisse minha paridade assim,
e você assim, a gente poderia estar fazendo físicas inequivalentes, né? Só quem vai saber disso é o Fermi. Os bósons não vão saber disso, vamos ver já já. Então, eu estou voltando aqui para o SO3, que vai ser o exemplo que a gente vai começar a trabalhar hoje, para definir algumas coisas sobre spin e campos tensoriais, né? Vamos começar por aqui. Então, essa matriz aqui é uma matriz de SO3. Do ponto de vista da matriz, então, o determinante de R é 1. Então, isso é o grupo. E, do ponto de vista do ômega, o traço é 0. Então, a gente está dizendo o seguinte: se eu souber esse objeto aqui, eu automaticamente sei quem é a matriz do grupo. Quer dizer, se eu conhecer o ômega, eu vou conhecer o R, baixa exponencial ômega. Então, vamos transformar essas propriedades de R em propriedades de ômega. O fato de R transposto ser R menos 1 significa que exponencial de ômega transposto é igual a exponencial de menos ômega, certo? Porque o exponencial, quer dizer, o transposto do exponencial de uma matriz é exponencial daquela matriz transposta. Vamos ver essa propriedade aqui. O R é menos 1 é o R menos 1. Então, esse ômega, o que diz que a matriz R é ortogonal, é equivalente a dizer que a matriz ômega é antissimétrica. E depois, o que diz que a matriz R tem determinante 1, é equivalente a dizer que o traço é nulo. O que é muito mais fácil, porque aqui nós temos uma estrutura linear. Traço é a soma dos elementos da diagonal. Agora, determinante não. Determinante de uma matriz 3×3 é um polinômio de grau 3, ele é cúbico. Então, isso aqui é não linear. Um grupo, né, ele tem uma estrutura de não linearidade. Mas a álgebra, é isso que está aqui, é o que define. Isso aqui é a álgebra. E isso aqui é o grupo. Por que isso aqui é álgebra? Porque isso tem uma estrutura linear. E a álgebra, a gente sabe, a álgebra é um espaço vetorial. A álgebra é um espaço linear. Toda álgebra tem uma propriedade. Ela, por definição, ela tem uma estrutura linear. O grupo não. O grupo é uma estrutura não linear. Você está fazendo produtos de matrizes, né, diferentes. Então, por exemplo, quais são as propriedades da matriz ômega? Ela é antissimétrica 3×3. Então, vamos pegar uma matriz 3×3 geral. A, B, C. Mas ela é antissimétrica. Então, a diagonal já é 0. É 0, 0, 0. Porque ela é antissimétrica. Então, esse elemento que está aqui é esse que está aqui. Esse que está aqui, eu posso botar menos B aqui, B aqui, C aqui, menos C. Então, essa é a estrutura de uma matriz antissimétrica 3×3. Automaticamente, o traço dela já sai 0. Então, não preciso me preocupar com o traço. O fato dela ser antissimétrica já dá traço 0. Mais do que o traço 0, todos os elementos da diagonal já são nulos. Então, essa matriz pode ser expandida. Ela pode ser expandida nessa base de matrizes. 0, 1, 0. Menos 1, 0, 0. 0, 0, 0. Mais B. 0, 0, menos 1. 0, 0, 0. 1, 0, 0. Mais C. 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, toda matriz antissimétrica, 3×3, ela tem dimensão 3, ela pode ser expandida numa base de 3 matrizes independentes, com esses coeficientes aqui a serem interpretados. Então, cada uma delas vai definir alguma coisa. Mas nós temos 3 matrizes independentes. Esses são chamados de matrizes geradoras. Então, isso aqui são os geradores da álgebra SO3. Então, a gente geralmente representa a álgebra com as iniciais minúsculas. Tá? E essa aqui é uma matriz do grupo SO3. A álgebra depende da representação? Não, a álgebra não depende da representação. A álgebra pode ter várias representações distintas e inequivalentes. Mas a álgebra não depende da representação. Ela pode ser representada de formas diferentes. Mas essa álgebra já definiu. Você já sabe qual é a álgebra que você tem. A álgebra das matrizes 3×3 antissimétricas. Essa é a forma que define o grupo. Ela define.
Você, a partir da álgebra, se você souber qualquer matriz antissimétrica 3×3 e exponenciar, automaticamente você vai ter uma matriz do SO3, que vai ter uma matriz do grupo SO3. Ela vai ter determinante 1 e vai ser ortogonal. Mas essa representação... Essa é uma representação particular da álgebra. Oi? Essa é uma representação vetorial do grupo de rotações. Isso, eu posso mudar para outra, mas a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por exemplo, a álgebra das matrizes de Pauli é a mesma dessa álgebra? Vamos ver, já já. Você chama da mesma coisa ou... São álgebras equivalentes, são álgebras... As álgebras podem ser equivalentes, mas os grupos não. Vamos ver já já. Eu vou chegar lá porque eu vou precisar do S2. Então chegamos a essas três matrizes aqui. Vamos observar aqui o seguinte, só para a gente ter uma ideia, vamos dizer o seguinte, essa matriz aqui, vamos pegar só essa matriz, vamos interpretar essa matriz sozinha. Suponhamos que B e C sejam zero. Vamos pegar essa matriz aqui, exponencial do A. Vamos chamar essa matriz aqui, só para sigma, só para a gente ter uma ideia, chamar essa matriz aqui de sigma. Então a gente vai estar exponenciando a matriz a sigma. Só isso aqui que eu estou fazendo. Estou pegando um caso muito particular para interpretar um gerador e aí a gente vai interpretar automaticamente os outros geradores. Então, essa matriz aqui eu posso expandir, vai ser a identidade mais a sigma. Aí eu vou levar essa matriz, aí vai ser A2 sobre 2. Aí quando eu levar essa matriz ao quadrado, ela vai se reproduzir aqui, ela vai dar menos a identidade aqui, ela vai produzir 0, vai produzir menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aí quando eu multiplicar essa matriz para tirar a terceira potência, ela vai dar menos 0. Então vai ficar menos A3 sobre 3 fatorial sigma. A terceira potência dela vai ser multiplicar essa matriz por ela mesma. Então vai dar menos 0. E depois, quando eu pegar essa matriz aqui e levar a quarta potência, na verdade eu vou estar elevando essa identidade, essa matriz aqui ao quadrado. Ela vai dar a identidade. 4 sobre 4. E aí aqui vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E daí para frente tudo se replica. Então, a gente está vendo o seguinte, essa matriz aqui, os termos ímpares, eles vão produzir uma série alternada em sigma. A menos A3 sobre 3, sigma, depois menos A5 sobre 5 fatorial, mais A5 sobre 5 fatorial, isso vai se repetir, porque tem essa ciclicidade. Sigma ao quadrado é isso aqui, sigma a terceira é menos sigma, e sigma a quarta vai mudando a identidade aqui. Eu vou trabalhando sempre nesse núcleozinho aqui, nessa submatrizinha aqui. Isso aqui é 0, isso aqui fica 0 o tempo todo. Então, o termo em 1 da identidade, ele vai carregar, ó, isso aqui é 1 menos, eu posso botar esse menos aqui. E aí aqui fica a identidade. Aí esse termo aqui tem a identidade. Então, as potências pares, aqui a identidade, claro, tem um 1 aqui, o único lugar que não tem esse elemento 0 é na matriz identidade. Eu vou precisar segurar isso aqui, só para falar com vocês. Então, na identidade, ó, esse termo aqui, junto com esse termo aqui, vai produzir na diagonal a série dos cossenos. Então, o resultado final vai ser o seguinte, deixa eu botar aqui em cima. Vai ficar um cosseno de A, aqui vai ficar a identidade, vai ficar 1, porque aqui tem um 1, na identidade 3×3. Tem um 1 aqui, tem um 1 aqui o tempo todo. Então esse 1 ele persiste, vai ficar aqui o tempo todo. Vamos fazer o seguinte, a terceira coluna é 0, 0, 1, e a terceira linha é 0, 0, 1. Só para ver o que está. Aí a gente vai olhar. Nessa submatrizinha que se formou aqui, eu vou produzir a série dos cossenos na diagonal. Vai ficar sempre 1 menos A2 sobre 2, mais A4 sobre 4 e assim vai. Então eu vou produzir um cosseno de A aqui e um cosseno de A aqui.
Depois, fora da diagonal, eu vou estar trabalhando com essa matriz aqui. Sigma, a matriz sigma está aqui, essazinha e tal. Isso aqui é sigma. Então eu vou estar produzindo A menos A, depois vou produzir menos A3 sobre 3 mais A3 sobre 3. E depois, menos A5 sobre 5 mais A5 sobre 5. Então eu vou estar produzindo aqui fora da diagonal a série do seno. Aqui vai aparecer um seno de A e aqui vai aparecer o menos seno de A. Né? Vai ficar, o primeiro termo é esse aqui, é A sigma, né? Então é menos A, aí depois vai aparecer mais A3 sobre 3, vai produzir aqui a série do menos seno e assim a série do seno. Então essa transformação em particular, sozinha, o que ela está fazendo? Se eu atuar com isso aqui num vetor x, y, z, ela está me dando a seguinte transformação. X' é cosseno de A, x mais seno de A, y. Y' é menos seno de A, x mais cosseno de A, y. Z' igual a Z. Então eu não mudei o eixo Z, mas o que eu estou fazendo é uma rotação do plano. Então eu fiz uma rotação de um ângulo A no plano XY. Então esse gerador aqui, ele está dizendo que ele sozinho, qual é o papel dele? É fazer uma transformação do sistema de eixos coordenados no plano XY. Ele está fazendo isso. Ele está pegando esse X, o Y, transformando. Então isso aqui é X, isso aqui é Y, isso aqui é X', isso aqui é Y', tem um ângulo A aqui, no sentido trigonométrico, e o eixo Z fica igual a Z', eu não mudo o Z'. Então, ou seja, eu estou fazendo uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos Z, ou uma rotação do plano XY. Então, essa é a interpretação desse gerador. Se eu pegar esse gerador aqui, fizer a mesma coisa, eu vou estar fazendo uma rotação no plano ZX. Eu não vou mudar o Y. E aqui, eu não vou mudar o X. Aqui eu estou fazendo uma rotação, esse setor da matriz, ele me conecta Y com Z. Esse setor aqui me conecta X com Z, esse setor aqui me conecta X com Y. Então aqui eu estou fazendo uma rotação no plano XY, aqui eu estou fazendo uma rotação no plano ZX, e aqui eu estou fazendo uma rotação no plano YZ. Então, são os três, o significado dessas três matrizes geradoras. Deixa eu apagar aqui, vai. Só para a gente fixar as ideias, né? Então, vou apagar aqui. A gente pode fazer assim, né? Então, vamos dizer, a gente tem esse gerador aqui, esse sigma aqui, vamos dar um nome a ele de uma forma mais associada ao que ele faz. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma rotação no plano XY, no plano 1, 2. Então, vamos chamar esse gerador de matriz sigma 1, 2. Isso aqui não é o elemento de matriz, isso aqui é o nome da matriz. Essa matriz aqui, ela faz uma rotação no plano XY. Essa matriz aqui vai fazer uma rotação no plano ZX. E essa aqui vai fazer uma rotação no plano YZ. Então a gente tem esses três geradores. Sigma 1, 2 faz a rotação no plano XY. Quer dizer, fazer uma rotação no plano XY é equivalente a fazer uma rotação, vamos dizer assim, em torno do eixo de Z. Posso grafar, ou faço uma rotação no plano XY, ou faço uma rotação em torno de Z. Aqui eu vou fazer uma rotação no plano YZ. Vamos dizer, plano YZ, 2, 3. Ou seja, eu vou fazer uma rotação aqui em torno do eixo 2x. Depois eu posso fazer uma rotação no plano ZX. Ou seja, eu estou fazendo uma rotação em torno do eixo do Z. Posso fazer como eu quiser, posso definir da maneira que eu quiser. Mas o que é interessante a gente observar aqui é o seguinte, é que essas matrizes aqui, se eu pegar qualquer matriz dessa, sigma, por exemplo, observa essa matriz sigma 1, 2. Ela só tem elemento na linha 1, coluna 2, e na linha 2, coluna 1. Então, se eu pegar essa matriz sigma 1, 2, elemento IJ, se o I for 3, se o J for 3, qualquer coisa que estiver na terceira linha ou na terceira coluna é zero. Então, essa matriz sigma 1, 2, ela só vai ter elemento IJ. 1 e 2. Se eu pegar a mesma coisa, se eu pegar a matriz, essa matriz que faz uma rotação em torno do eixo dos Y, então é uma rotação no plano ZX. Então ela só tem elemento 1, 3 e 3, 1. Então se eu pegar a matriz sigma 1, 3, ela só vai ter elemento 1 e 3.
Então a gente pode generalizar isso aqui e ver que essas matrizes aqui, observa essa seguinte lei. Se eu pegar a matriz sigma e j, então isso aqui é índice de matriz, significando que eu estou fazendo uma rotação no plano coordenado IJ no sentido trigonométrico. Essa matriz vai ter elemento KL, linha K, coluna L. Como a gente viu, se eu pegar essa matriz aqui 1, 2, ela só vai ter KL 1, 2. Aqui, se eu pegar 1 e 3, só vai variar 1 e 3. E se eu pegar aqui 3, 2 e 3, ela só vai ter elementos também da linha 2 e coluna 3. Vai deixar a linha 1 0 e a coluna 1 0. Então, pode observar que essas matrizes aqui satisfazem essa relação. Pode gerar esses elementos de matriz a partir dessa relação. Vamos só verificar se a coisa está funcionando. Se eu pegar, por exemplo, a matriz sigma 1, 2 e quiser calcular o elemento 1, 2 dela, usando essa disposição, vai ser delta 1, 1, delta 2, 2. Delta 1, 1 é 1. Delta 2, 2 é 1. Dá 1. Menos. Delta 1, 2, delta 2, 1, que é 0. Então o elemento 1, 2 dela dá 1. É isso aqui. Se eu pegar o elemento 2, 1, vai ficar delta 1, 2, delta 2, 1, que é 0. Menos delta IR, delta 1, 1, que é 1, delta 2, 2, que é 1. Então esse cara aqui reproduz esse menos 1. Então essa regra aqui, vamos ver como é que essa regra funciona aqui. Para a matriz sigma, essa matriz aqui é a matriz sigma 3, 2. Estou fazendo uma rotação no plano ZX. Então vamos pegar a matriz sigma 3, 1, perdão. A matriz sigma no plano ZX. Ela está deixando o Y invariante. Aqui é o X, aqui é o Z que fica invariante, então isso aqui é uma rotação do plano XY, isso aqui é uma rotação do plano ZX. O X é que fica invariante. Então essa aqui é a matriz que estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos Y, então uma rotação no plano ZX. Vamos pegar o elemento 1, 3, que é esse elemento aqui. Vai ficar delta de 3, 1, delta de 1, 3, que é 0, menos delta 3, 3, delta 1, que é menos 1. E se eu pegar o elemento 3, 1, dá 1. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu pegar essa matriz aqui, essa matriz está fazendo uma rotação no plano YZ, então é a matriz 2, 3. E aí, se eu pegar o elemento 2, 3 dela, vai bater o 1. E se eu pegar o elemento 3, 2, vai bater o menos 1. Então, essa relação aqui, essa relação aqui está me dando os elementos de matriz. Eu tenho uma forma compacta, né, de gerar os elementos da álgebra. Quer dizer, a álgebra das matrizes SO3, das matrizes antissimétricas, né, 3x3, ela tem os geradores, né? Tem essa forma aqui. Vamos tentar colocar isso aí talvez de uma forma um pouquinho mais concisa. A gente pode pensar assim, ó. Essa matriz aqui é a matriz que faz rotação no plano XY. Vamos dizer, YZ, né? Então a gente pode fazer o seguinte. Quando a gente tinha a matriz sigma 1, 2, ela fazia uma rotação em torno do eixo dos eixos. Vamos chamar de outra letra, outro símbolo para a matriz SC. Essa matriz sigma 2, 3, ela faz uma rotação no plano YZ. Então ela está fazendo uma rotação em torno do eixo do X. E a matriz sigma 3, 1, ela faz uma rotação no plano ZX. Então ela faz uma rotação em torno do eixo do Y. Então a gente pode associar essas matrizes, em vez de descrever as matrizes pelos planos onde a rotação acontece, eu descrevo pelos eixos em torno dos quais eu faço a rotação e no sentido trigonométrico. Então a gente pode associar 1, 2 dá 3, 2, 3 dá 1, 3, 1 dá 2. Então eu posso também, se quiser, eu posso reproduzir, transformar essa parametrização, a matriz que faz a rotação no plano IJ, eu posso escrever aqui como delta de crônico, ou epsilon de leve típica, epsilon de JK, e colocar aqui a matriz SK. Ó, se eu pegar 1, 2, vai dar exatamente o S3. Se eu pegar o 2, 3, vai dar exatamente o S1. Se eu pegar o 3, 1, vai dar exatamente o S2. Então eu posso transformar
essas matrizes, dizendo, por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai convergindo na direção do spin que a gente conhece da mecânica quântica. Então, as matrizes que fazem as rotações nos planos, elas também podem ser denominadas como matrizes que fazem rotação em torno do eixo K ortogonal ao plano Y e J. Eixo Z, plano XY. Eixo X, plano YZ. Eixo Y, plano ZX. E aí agora, se a gente reobservar essas matrizes, deixa eu apagar aqui, só um minutinho. Essa matriz aqui, ela estava assim, era 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, ela era 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 0. E essa matriz aqui era 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Eram as três matrizes que nós tínhamos, né? Então, se eu olhar para essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui é a matriz o quê? SZ. Ou vou chamar de S1. Ó, S3, perdão. Estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos eixos. Essa matriz aqui, estou fazendo uma 2, 3, YZ. Estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos X. E essa matriz aqui, eu estou fazendo uma rotação no plano ZX. Então, é a matriz que faz a rotação em torno do eixo dos Y. Então, a gente observa o seguinte. Essa matriz aqui, que é ε3, ela só tem elemento 1, 2. Então, uma outra forma de escrever essa relação aqui, se eu transformo, se eu renomeio essas matrizes desse modo aqui, eu posso dizer que os elementos dessa matriz, se eu pegar a matriz SI, seria essa ou essa, S3, S1, S2, e pegar o elemento JK, o que a gente observa? Essa matriz S1, essa matriz aqui é S3, o elemento dela é 1, 2 e 2, 1. Então isso aqui deve estar dando para nós Epsilon I JK. Ó, se eu pegar esse elemento aqui, se eu pegar a matriz S3 e pegar o elemento 1, 2, dá o Epsilon 3, 1, 2, que é 1. E se eu pegar o elemento 2, 1, vai dar o Epsilon 3, 2, 1, que é menos 1. Se eu pegar essa matriz aqui, S1, que é essa aqui, e pegar o elemento 2, 3, vai ficar S1, 2, 3, Epsilon 1, 2, 3, que é 1, e o outro dá menos 1. E se eu pegar essa matriz aqui, S3, S2, 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 né? Rotação em torno do eixo dos Y, né? Então, essa matriz S2, ela tem elemento 1, 3. Então, por exemplo, S2, 1, 3, é o Epsilon 2, 1, 3. Mas Epsilon 2, 1, 3 é menos 1. E o Epsilon 2, 3, 1 é 1. Então, dessa forma, a gente pode talvez trabalhar de uma forma mais simples. Quer dizer, a matriz, quer dizer, os três geradores de SO3, eles podem ser nomeados pelo plano onde acontece a rotação ou pelo eixo em torno do qual se dá a rotação. Pelo eixo ortogonal ao plano da rotação. Quer dizer, esse eixo aqui é ortogonal ao plano da rotação. E aí a matriz é define dessa forma. Então fica, vamos dizer, mais simples, tá? Vamos só caminhar um pouquinho mais. Então, posso fazer o seguinte, nada me impede de fazer a seguinte coisa. Nós estamos dizendo o seguinte, qualquer matriz de rotação, ela pode ser escrita dessa forma. Nós temos escrito assim, exponencial de I. E aí nós tínhamos visto que essa matriz aqui, a gente pôde expandir assim. Tinha 3 coeficientes, A, B e C, e 3 geradores, S1, S2, S3. Então a gente pode chamar isso aqui, podemos colocar assim, θi, tem um somatório aqui, né? Não estou escrevendo somatório não, a gente está usando sempre a convenção da soma. Esse índice aqui está saturado, então isso aqui significa que eu tenho somatório de 1 até 3. Então é como se eu tivesse uma rotação de um ângulo θ1 em torno do eixo do x, uma rotação de um ângulo θ2 em torno do eixo dos y, uma rotação de um ângulo θ3 em torno do eixo dos y. Nada me impede, então para a gente chegar a uma questão de gosto, de convenção, vou mostrar porquê, a gente pode escrever dessa forma aqui. Posso colocar aqui um i
complexo, θi, e colocar um menos i aqui. Porque i vezes menos i dá 1, eu não fiz nada, eu só coloquei i para cá e menos i para cá. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou multiplicando todos esses geradores por menos i. Isso significa que, na verdade, eu vou passar, em vez de trabalhar com esses geradores S1, S2 e S3, eu vou trabalhar, vamos dizer, só para mudar a notação, vou trabalhar com geradores S-til, S-til, S-til. E aqui vai ficar, vou multiplicar todo mundo por menos i. Então aqui vai ficar menos i, aqui vai ficar i, aqui vai ficar menos i, aqui vai ficar i, aqui vai ficar i, e aqui vai ficar menos i. Então eu vou adotar essa forma agora. Matriz SO3, ela vai ser exponencial de i, ângulo de rotação, a rotação que eu quiser fazer, uma rotação de um ângulo θ em torno de um certo eixo, então tem esse parâmetro, são aqueles chamados 3 ângulos de Euler, né? E aqui essa matriz menos i, SI, que eu vou passar agora a chamar de S-til i. Lembrando que S-til i agora tem isso aqui, ela passou a ser multiplicada por menos i. Menos i é que o JK. Então nós vamos adotar essa representação para a matriz de SO3. Então a matriz de SO3 geral para nós agora vai ter essa estrutura aqui. Exponencial de I, aqui, vamos botar esses ângulos aqui. Bom, deixar assim. Se quiser também, às vezes as pessoas colocam assim a flechinha, tenta escalar S-til. Quer dizer, essa flechinha para indicar que eu tenho 3 matrizes, S1, S2, S3, e 3 ângulos de rotação, θ1, θ2, θ3. A gente pode adotar a notação das flechinhas, ou a gente pode deixar a notação como eu tinha colocado, ou, alternativamente, tira a flechinha e declara os índices, né? Então faz, só por uma questão de gosto aí. Mas o que é importante para nós é essa relação aqui. SI é menos I, FJK sigma K. Então nós temos essas 3 matrizes. A rotação em torno do eixo dos eixos, com essa parametrização, com esse I aqui, apareceram esses I's aqui dentro. Então essa aqui faz a rotação em torno do eixo dos eixos, essa faz a rotação em torno do eixo do X, e essa faz a rotação em torno do eixo do Y. Está lá. Então estão declaradas as matrizes. Vocês podem fazer esses cálculos aqui, vocês podem verificar o seguinte, aí é fácil, exercício, tarefa imediata de vocês fazerem. Calcular os comutadores dessas 3 matrizes. Tem o seguinte, pegar a matriz S-til I e fazer o comutador com a matriz S-til J. A gente vai ver que isso aqui vai ficar menos I, vai ficar I, Epsilon I, JK, S-til K. Só exercício, tarefa que nem precisa fazer, multiplicar a matriz. Então, pegando aquelas 3 matrizes que nós definimos, lembrando que S-til I, elemento JK, menos I, derivativo aqui, JK. Lembrando que essas matrizes têm aquela forma que nós apagamos, calculando os comutadores de 2 delas, a gente vai ter essa relação, que para vocês é muito familiar. Quem conhece as matrizes de Pauli, 2 por 2, sabe que, se eu colocar aqui a matriz de Pauli, sigma I sobre 2, colocar as matrizes de Pauli todas sobre 2, eu vou ter aqui I, JK, sigma K sobre 2. Então, essa álgebra aqui é idêntica, essas 2 álgebras são idênticas. As mesmas relações. Só que essas matrizes aqui são 3 por 3. E essas matrizes aqui são 2 por 2. Essas matrizes aqui são antissimétricas, mas puramente complexas. Então elas são hermitianas. Então essas 3 matrizes aqui são hermitianas, essas 3 matrizes aqui são hermitianas. Essas 3 matrizes têm traço 0, essas 3 matrizes têm traço 0. Mas Então,
Você vai se manter a verdade se você subir a dimensionalidade também ou não? Você pode subir a dimensionalidade, você pode agora encontrar matrizes 4x4 que satisfazem essa mesma álgebra. Ou 5x5. E aí, com essas especificações, vai ser sempre uma base de 3 matrizes? 3 matrizes 5x5 que satisfazem essa relação. Sei lá, 3 matrizes 10x10 que satisfazem essa relação. Mas aí tem que ter traço zero. Traço zero e hermitiano. Você vai encontrar 3 matrizes sempre. N por N. Isso. Eu não entendi uma coisa. O S é uma álgebra do S só 3, né? Isso. Mas as matrizes de hipótese são do S e 2. Aí você mostra que essa matriz é equivalente ao nosso hipótese. É assim o famoso, né? Chamado homomorfismo. SO3, quer dizer, no fundo você está dizendo o seguinte: a álgebra de SO3 é equivalente à álgebra de SO2. Só que como grupo não, porque esse grupo é ortogonal e esse grupo é unitário. Mas as álgebras são equivalentes. Então por isso que a gente usa o spin, na verdade, ele é SO3, mas porque a gente descobriu o spin pela elétron. Então quando se descobriu lá o spin pela elétron em 1925, Pauli começou a descrever a experiência de Ulenbeck, o resultado de Ulenbeck e Goldsmith, ele produziu as matrizes de Pauli, né? Elas se chamam, mas por que elas se chamam matrizes de Pauli? Ele não inventou essas matrizes. Elas saíram automaticamente, por quê? Por causa das matrizes. Porque se você agora, só para finalizar aqui, a responder melhor a tua pergunta, então o que a gente está dizendo aqui é que nós temos aqui uma versão 3x3 das matrizes de Pauli. Essa é a versão original das matrizes de Pauli, 2x2. Essa é a versão 3x3. Como o Luiz Felipe falou, eu posso agora procurar uma versão 4x4 das matrizes de Pauli. Eu vou poder encontrar 3 matrizes hermitianas de traço nulo com essa relação de comunicação. E aí vai ser a representação quadridimensional da álgebra de SO3. Quer dizer, o grupo é SO3, ele foi definido em 3 dimensões espaciais. Mas aí eu posso... o grupo é muito mais amplo do que aquele espaço onde eu descobri o grupo. Esse que é o interesse de teoria de grupo em física. Porque você descobre uma simetria ou um grupo através de uma representação muito especial. Que é, vamos dizer, no mundo que você está. Você percebe aquela coisa de uma forma, sei lá, mais sensorial. Mas depois o grupo é uma estrutura tão poderosa que ela te leva para outras dimensões. Então você mostra que, se você trabalhou em 3 dimensões, você encontrou essa álgebra também existe em 4 dimensões, também existe em 5 dimensões. E o que vai caracterizar? Quer dizer, vamos ter 3 matrizes 4x4, 3 matrizes 5x5, 3 matrizes 6x6. Mas agora você mudou a dimensão das matrizes. Mas manteve a simetria. A álgebra está aí. A simetria, o âmago da simetria está aqui. Eu tenho 3 parâmetros e 3 geradores. Se essas matrizes são 2x2, 3x3, 4x4, 5x5 ou n por n, não me importa. O que importa é o número de geradores independentes e o número de parâmetros independentes. Agora, se a matriz é 3x3, 2x2, 4x4 ou 5x5, o que está em jogo quando eu mudo a dimensão da matriz, mas não mudo a álgebra? Está em jogo é o quê? É a representação. É a dimensão da representação. Mas nesse caso não são representações do mesmo grupo, né? São grupos diferentes. Mesmo grupo. E do ponto de vista, são representações da mesma álgebra. Os grupos são diferentes. Eles não são difeomórficos, eles são homomórficos. Para 2 transformações de SO2, para 2 transformações de SO2 diferentes, com sinais diferentes, você encontra a mesma transformação de SO3. Então vamos ver daqui a pouco. Mas, o que mudou? Mudou a dimensão. O que é dimensão? Dimensão é o espaço de representação. Se a matriz é 4x4, eu estou representando essa simetria no espaço de 4 dimensões. Então, essas matrizes, se elas são 4x4, elas estão atuando num vetor com 4 componentes. Se elas são 2x2, elas estão atuando no vetor com 2 componentes. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um duplete. Aqui eu tenho um quadruplete. Se eu tivesse uma matriz 3x3, eu estou atuando no vetor de 3 componentes. Triplete, quadruplete, quintete, sextete e assim vai. Eu estou mudando, então, a dimensão da representação. Eu estou mudando
O número, na verdade, são as degenerescências. Eu tenho diferentes estados na mesma representação. Por exemplo, aqui é 2 por 2. O que é que nós conhecemos? Qual é a álgebra de spin? Qual é a dimensão da representação de spin S? É 2S mais 1. Então, se o spin é meio, essas matrizes aqui são 2 por 2. Se o spin é 1, essas matrizes são 3 por 3. Se o spin é 3 meios, a matriz é 4 por 4. Se o spin é 2, as matrizes são 5 por 5. Então, quando eu estou varrendo as diferentes representações, eu estou varrendo diferentes, vamos dizer, atributo físico que está em jogo. Nesse caso é o spin. Então, quer dizer, as diferentes... Então, isso aqui é a representação de spin 1, que é a representação do fóton. 3 por 3. O fóton tem spin 1. Ele vai ser, o spin dele está nesse espaço aqui. O elétron tem spin meio. Então, está aqui. O elétron tem duas componentes, spin up e spin down. O spin 1 ele tem componente mais 1, projeção 0 e projeção menos 1. Então, basicamente, quer dizer, essa álgebra de SO3 ou de SO2, quer dizer, a álgebra SO3 e a álgebra SO2, elas estão, as diferentes representações da mesma álgebra, da mesma simetria, elas estão simplesmente dizendo que eu tenho spins diferentes. Então, por que eu estou querendo levantar a questão da teoria de grupos? Se a gente descobriu o spin pela representação do elétron, que é spin meio, e aí eu identifiquei o grupo que admite essa representação, que é o grupo SO2, e aí eu vejo, esse grupo SO2 está conectado com o grupo SO3, e aí eu posso ter outras representações. Então a gente diz, na natureza, se isso aqui é spin meio, eu descobri a física do spin pelo spin meio, mas aí a matemática disso me levou a perceber novos espaços que eu não vi ainda. Tem um espaço de dimensão 3, eu posso representar essa mesma álgebra 3 por 3 ou 4 por 4. E aí, qual é o significado desse 3 por 3 ou desse 4 por 4? São novos spins. Então você já poderia prever, através de Pauli, que a natureza poderia te dar novos spins. Até então, o que se conhecia era spin meio. Né? O spin só foi depois, quer dizer, quando a gente chegou em 1925, o spin do fóton ainda não estava determinado. O spin do fóton ficou claro que era um pouco depois. Mas aqui, quer dizer, o papel da simetria é isso, você descobre uma certa física por meio de uma representação especial. Aí aquela representação, ela está associada a um grupo. Aí você vai estudar, o problema seria mais ou menos assim, você tem uma representação particular, você tem essa situação. Aí você descobre que esse ponto, ele está ligado a uma estrutura mais ampla, que é um grupo. Então, a partir dessa representação, você percebe a existência que ela é, vamos dizer assim, ela é o emissário de alguma coisa mais ampla que existe, que é o grupo. E aí esse grupo agora tem outras representações. Outras representações são outras entidades físicas. Então aqui eu posso ter um certo objeto, aqui um outro objeto físico, então eu posso ter o fóton aqui, posso ter o graviton aqui, posso ter os quarks aqui, posso ter o W+, W-, Z0, e assim vai. Então, a parte, quer dizer, o papel, a gente insiste na questão da simetria, da teoria de grupo, por isso, porque a teoria de grupo, ela, a partir de uma observação, você fixa o grupo, e aí você pode ver, esse grupo te dá uma amplitude de possibilidades. E aí você vai ver, será que existe física em todas essas outras representações? Algumas podem ser físicas, outras não. Isso, por exemplo, ninguém conhece spin contínuo. Você trabalha com spin discreto. Meio, 1, 0, meio, 1, 3 meios, assim vai. Mas, por exemplo, o grupo de Poincaré, ele te diz que, quer dizer, te diz que a matemática do grupo de Poincaré te diz que existem spins contínuos. Só que esses objetos ainda não foram realizados na natureza. Nem todas as representações são fisicamente razoáveis, mas você pode descobrir através do grupo várias representações a partir de uma única representação. Você, no fundo, descobriu o elétron, aí o spin do elétron está associado ao grupo SO2, a álgebra SO2, e essa álgebra agora te leva para outros spins. 0, meio, que é o do elétron, 1, 3 meios, 2, e assim vai. E a dimensão sempre vai ser 2S mais 1. Então, é isso que a gente está interessado. A gente está interessado em simetria por isso. Porque
Porque às vezes, houve outros casos na natureza, a gente sabe, né? Por exemplo, quando se descobriu a simetria SO2 spin, a partir da simetria SO2 spin, o próprio nêutron foi estabelecida na década de 32, e o Kawa percebeu que SO2 poderia ter representações de 3 dimensões. Então, quando se descobriu a simetria próton-nêutron da física nuclear, a simetria de spin isotópica, ela estava aqui. Aí o Kawa trouxe ela para cá. Existem mesospin, e mais, e zero, e menos. Ele previu teoricamente, esses objetos só apareceram 14 anos depois, só apareceram em 49. Então, pela teoria de grupo, pela simetria próton-nêutron, que te dá, não é o spin do momento angular, é o spin intrínseco, um spin chamado spin isospin, porque eu tenho duas partículas distintas formando um único objeto, que a gente chama de nucleon. Então, é como se fosse o elétron com spin up e o elétron com spin down. Só que agora não é essa mais a representação. Esse SO2 é um outro SO2, não é o SO2 das rotações, é o SO2 do spin isotópico. Em vez de ser elétron com spin up, é próton. Em vez de ser elétron com spin down, é nêutron. Então, eu tenho duas partículas que são associadas a SO2. Então, isso significa que se existe próton e nêutron na natureza, esse era o raciocínio de 32, eu tenho uma simetria que relaciona próton com nêutron, e essa simetria é SO2, essa simetria também tem representação 3×3. Então, será que não existem 3 partículas nucleares que estão junto com o próton e com o nêutron, mas que fixam essa representação aqui? Foi por isso que o Kawa, em 35, ele previu os mesospin. Não foi uma concepção assim. Ele, claro, ele articulou 2 conceitos físicos na cabeça. Um conceito físico era a simetria que liga próton-nêutron. Se tem uma simetria que liga próton-nêutron, pode ter uma simetria que liga 3 objetos. E agora, esses objetos, o que eles têm a ver com eles? Então ele falou, olha, usando a simetria, com esses objetos aqui e com esses objetos aqui, eu posso construir invariantes SO2. Apaguei lá o quadro. Construir invariante. Eu tenho uma simetria SO2 que vai coordenar a dinâmica do próton e do nêutron trocando mesospin. E foi assim que ele chegou aos mesospin 35. E aí, claro, não tinha mesospin 36, apareceram os muons que pensaram que fosse o meso, mas depois viram que o spin do muon era meio, não era o spin zero. E aí a coisa foi até que em 48 os mesospin foram detectados em placas de observação, e em 49, o César Latte estava no experimento que produziu o mesospin no laboratório. Então aí o mesospin apareceu 14 anos depois da sua previsão. Mas a sua previsão se deu por isso, por argumentação de simetria. Que aquilo que eu observo simplesmente pode ser uma porta de entrada num sistema muito mais complexo, que eu vou descobrir a partir dele, porque ele é uma evidência de uma simetria. Esse é o conceito que está em jogo. E esse conceito está motivando a física do século XX e do século XXI. A gente foi aí para QCD, para simetria eletrofraca, para teoria eletrofraca, QCD, modelo padrão, supersimetria, grande unificação, está tudo nessa onda. Você sai daqui, uma representação te indica o grupo, e o grupo vai te indicar novas representações. Novas representações são novas partículas. Então, por exemplo, com a teoria de Salang-Lash-Weiber, a partir da simetria SO2 entre elétron e neutrino, como a gente vai ver no curso agora de interações fundamentais, eles previram W+, W-, Z0 e o Higgs. Então saíram esses 4, previram outras coisas. Na época só se conheciam 2 quartos. Eles previram todos os outros quartos a partir dos 2 quartos. Previram o quarto C, previram o quarto Q, previram o quarto B, previram Higgs, previram W+, previram W-, previram Z0, previram as correntes neutras. Tudo por causa de uma simples simetria. Esse é o conceito. Isso agora se perpetua física fora. Mas é tão simples quanto isso. Então você, como nós fizemos aqui, nós não descobrimos o spin, aqui na nossa aulinha de hoje, né? Nós não descobrimos o spin pelo spin meio, nós descobrimos pelo spin 1. Nós falamos, todo grupo estou em 3 dimensões. Então eu tenho vetores com dimensão 3. Tem um triplete, que podem ser coordenadas, né? Mas podem ser outras coisas também, podem ser partículas. Aqui eu trabalhei nas coordenadas, para introduzir o grupo SO3 de rotação mesmo, espacial. E aí a gente viu que isso aqui me deu essa álgebra, que é essa álgebra, que é SO2, que é SO3. Agora eu posso ter um SO2 não ligado a
significa isso, né? Eu posso ter um S2 ligado, por exemplo, próton-neutro, que é o que a gente chama de espinho isotópico, que é uma simetria interna, é um outro espaço, não é um espaço de coordenadas. Mas essa simetria não é aproximada, né? Oi? Essa simetria Próton-neutro é a simetria aproximada, ela é quebrada, né? Porque a massa do próton é 1%, a massa do nêutron é 1% maior do que a massa do próton. 1% não, 0,1%. É uma parte de 940. É 1 sobre 940. A massa do próton é 938, a do nêutron é 939 metros. É uma simetria muito boa, mas é aproximada. Algumas outras simetrias são exatas, né? Como a gente vai ver. Bom, então só para deixar claro. Então vamos só finalizar aqui para a gente... Oi, fala. Os parâmetros θ Sim. dos geradores S, eles definem o grupo. Isso, parâmetros O que e os geradores definem o grupo. E simetria para você? Como é que é? Vamos dizer, eu quero fazer a diferença entre grupo e simetria. Ah, tá. Então, vamos dizer, o R ali, ele é definido pelos parâmetros Isso. e pelos geradores. Isso. Então, para um instantinho só, para eu aproveitar, enquanto o Dória está falando. Então, o nosso grupo SO3 é definido pelos parâmetros e pelos geradores. Todo mundo estudou lá, a gente estudou aquela coisa horrorosa chamada corpos rígidos, né? O troço enrolado para cacete. A gente geralmente parametriza a posição instantânea de um corpo rígido pelos ângulos de óleo, por exemplo. Então, a gente tem 3 ângulos de óleo. Como é que eu componho uma representação? Quer dizer, essa é a parametrização de Euler, não precisa ser a parametrização mais geral. Como é que Euler programou, quer dizer, postulou não, assim, ele propôs, né? Ele parametrizou uma configuração de rotação geral a partir dos 3 ângulos de Euler. Vamos dizer, o ângulo θ1, que ele geralmente chama de ângulo alfa, ângulo beta e ângulo alfa. Então, a matriz de rotação dos 3 ângulos de Euler é constituída dessa maneira. Eu faço uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos x. Eu vou pegar uma rotação R de um ângulo alfa em torno do eixo dos x. Então, o meu gerador é o S1. Depois, faço primeiro essa rotação em cima do vetor de coordenadas, x, y, z. Eu só deixar isso aqui para cá. Isso aqui é só para indicar que isso aqui vai estar atuando no vetor. É meio árabe o negócio, é da direita para a esquerda. Então, eu faço uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo do x. Depois eu faço uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo dos z. E depois eu faço, de novo, uma rotação, só que de um ângulo gama em torno do eixo do x. Ele deixa o eixo dos y de fora. Então, essa é a parametrização de Euler. Então, quer dizer, a matriz de Euler para SO3 é essa matriz aqui. Exponencial de I, gama, S1. Estou chamando de S1 til, estou chamando de matriz til, porque eu botei o I. Depois ele faz uma rotação de um ângulo, aqui é beta, em torno do eixo dos eixos. E aqui, a rotação inicial, que é a rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos... Quer dizer, se agora eu pego essa matriz aqui, que eu conheço, essa matriz aqui é cosseno alfa, seno alfa, 0. Menos seno alfa, cosseno alfa, 0. 0, 0, 1. Eu fiz uma rotação de um ângulo alfa em torno do eixo dos x. Agora eu vou fazer, a partir dela, uma rotação de um ângulo beta em torno do eixo dos eixos. Então vai ficar Z, vai ser 0, 0, 1. Em torno do eixo dos eixos. 0, 0, 1. Fica 0, cosseno beta, seno beta, 0, menos seno beta, cosseno beta. Agora eu fiz a rotação de alfa em torno do eixo dos x, uma rotação de ângulo beta em torno do eixo dos z, portanto uma rotação do plano y, do plano está errado. É eixo z, está errado, exatamente. Eixo z então é plano xy, né? Não, perdão, só fiz errado aqui. Isso aqui é o eixo x, fiz uma rotação em torno do eixo do x. Então, perdão. Ele faz uma rotação, perdão, estou errado aqui. Ele faz uma rotação aqui em torno do eixo dos z, uma rotação em torno do eixo dos x, de novo uma rotação em torno do eixo dos z. É que eu estou chamando eixo, a matriz S, ela denota o eixo, estava fazendo confusão.
Então essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo dos Z's, essa faz uma rotação em torno do eixo dos X e essa faz de novo uma rotação em torno do eixo dos Z's. Então essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo Z, portanto uma rotação no plano XY. Essa aqui vai fazer uma rotação em torno do eixo dos X, portanto uma rotação no plano YZ. Ela vai deixar isso aqui, 1, 0, 0. Ela vai deixar o X invariante, que ela faz uma rotação em torno do eixo do X. Aí aqui vai ficar 0, aqui vai ficar cosseno de beta. Cosseno de beta. Então, essa aqui fez uma rotação em torno do eixo dos Y, portanto uma rotação no plano YZ. E essa aqui faz de novo uma rotação